Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia aqui na Mais FM e você acompanha através dos nossos canais de comunicação em 87.9 aqui na cidade de Anápolis, aqui na região sul da cidade. Também você pode acompanhar no fmmais.com.br, o nosso site onde você acompanha ao vivo também o nosso programa. E é claro, né, a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né, que é um sucesso total na cidade, na região e no Brasil. Muita gente acompanhando nossa programação pelo Facebook, né? Obrigado aí a você que acompanha, dizendo, né, para você participar também, né? Você dar a sua opinião sobre os assuntos debatidos no programa, ou mesmo se você tem algum assunto que você quer que seja incluído aqui no nosso debate, no nosso programa, né? Você pode também sugerir a pauta, você pode colocar aí a sua preocupação, tá bom? É isso aí. Você pode participar do nosso programa de várias maneiras, né? Também através do WhatsApp, no nosso 93826630 e também no 95294013, os nossos WhatsApps para você participar. Comigo está a Kellen Cunha aqui na técnica de som e também o nosso comentarista político. Antônio Gomide. Ok, bom dia, Antônio Gomide. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Dia histórico hoje, né? Dia histórico hoje, dia 24 de janeiro de 2018. Daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, começa lá em Curitiba o julgamento do recurso proposto pelo presidente Lula no Tribunal, né, da 4ª Região, no Tribunal Federal da 4ª Região. Mas ontem o presidente Lula esteve lá em Porto Alegre, né, e uma multidão invadiu Porto Alegre, né, a gente pode ver aí pelas fotos, os próprios jornais dão destaque para a participação do presidente Lula lá em Porto Alegre, né, e uma multidão compareceu a Porto Alegre para dar apoio ao presidente Lula, né, e naturalmente contestar a sentença do Sérgio Moro, né? Lula então leva aquilo, o Jornal Popular, por exemplo, traz aqui uma matéria que é do Estadão, né, da Agência Estado, diz o seguinte: Lula eleva o tom em discurso em ato por sua absolvição em Porto Alegre. Petista pediu mais reação em sua defesa. Ontem foi uma festa, né? Foi um momento histórico, um momento importante,
onde o presidente Lula, mais uma vez, demonstrou toda a sua força, toda a sua liderança e toda a força, né, do povo brasileiro no sentido de uma liderança como o presidente Lula, que foi presidente por 2 vezes desse país, que fez uma diferença muito grande na vida das pessoas. Ele é importante estar na disputa desse processo democrático em 2018, na escolha do novo presidente da República. Não pode ser o judiciário sem provas, diga-se de passagem, né, sem provas, porque não existe, nesse julgamento de hoje, Dimar, nenhuma prova documental, nenhum título, porque ele está sendo acusado, ele tem uma sentença, da qual ele recebeu um triplex, um apartamento. É essa a acusação. Ele é sentenciado porque ele recebeu um triplex de uma empresa chamada OAS. Mas não existe nos autos nenhuma prova documental, nenhum documento, nenhuma escritura, nem dele e nem no nome da esposa, que ou do filho, ou do primo, ou de alguém ligado a ele, que tenha recebido algum título, alguma escritura, é importante, ou que tenha alugado em nome dele, ou que tenha alugado a terceiro para ele, ou mesmo que ele esteve lá no apartamento, que é um apartamento numa praia. Quer dizer, nesse intervalo todo que ele tem um apartamento, ninguém da família dele esteve lá, ninguém junto com ele esteve lá, ou ele pegou alguma chave para poder dizer, olha, isso aqui é... Não tem nenhum documento, nenhuma prova dentro dos autos daquele processo do qual o judiciário é responsável para olhar. Isso é importante a gente ressaltar. E o nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM entender. Então não tem provas documentais. Assim como teve mala de dinheiro lá para o Temer, assim como teve a conta bancária lá na Suíça para o Serra, assim como teve o áudio e a gravação do Aécio mandando matar o cidadão lá para não fazer uma delação premiada, pois é, todos esses são provas documentais, provas inclusive comprovadas pela Polícia Federal. O do Lula, que está aí prestes a ser julgado na segunda instância hoje, não tem nenhuma prova, nem áudio, nem vídeo, nem documento, nem título, tem apenas o que eles chamam de convicção. Convicção. Então, o Lula está sendo julgado hoje por convicção de que ele pode ter cometido um crime em função do que o Sérgio Moro disse. Mas as provas, elas não existem. Então, é importante a gente ressaltar que ontem, nesse ato em Porto Alegre, foi demonstrado a força que o presidente Lula tem, juntando uma grande multidão, a força que o Partido dos Trabalhadores tem, a vontade que o povo brasileiro tem de poder ver o presidente Lula concorrendo mais uma vez à presidência da República. Então, esse ato reforça, sim, em nível nacional, essa paralisação que acontece hoje para todo o Brasil e o mundo poder ver esse julgamento do TRF4, né, do Tribunal Federal Regional 4 em Porto Alegre, porque isso vai marcar a história do Brasil, esse é um momento histórico, mas vai marcar a decisão de um poder judiciário, que eu não tenho dúvida. Nesse momento, o grande questionamento é a sentença do juiz Sérgio Moro. Aquilo que parecia um juiz que veio e foi apresentado ao Brasil para prestar um serviço chamado Operação Lava Jato, hoje ele está sendo questionado pela sentença que ele deu em relação ao presidente Lula, a competência dele em relação àquela sentença. E quem está questionando ele não é o PT, não é o PSDB, não é o PQP. Nós estamos aqui falando de juristas, de professores universitários, de mestres, doutores do judiciário, que estão já escrevendo, inclusive, livros para mostrar o equívoco que é essa sentença do juiz Sérgio Moro. Então é importante que a gente entenda isso, porque isso vai ficar na história. Então esse momento histórico que nós estamos vivendo, Dilma, é um momento que ontem, como você disse, teve um ato lá em Porto Alegre, manifestações, grande multidão, né, muitas pessoas lá naquele ato, mas o mais importante é que o Brasil está parado hoje para ver aquilo que está sendo colocado em julgamento mais uma vez e, obviamente, a credibilidade do judiciário. Eu já disse anteriormente aqui, entendo que se 95%
das sentenças do TRF, elas não são reformadas, elas são confirmadas, né? Então, se é apenas uma forma de absorver aquilo que já foi da primeira instância para a segunda, 95% dos resultados são confirmados. Eu entendo que já está dado o destino, até porque os próprios juízes, os desembargadores que estão julgando, eles já se pronunciaram, né? E pronunciaram anteriormente. Agora, o importante ressaltar é que se politizou o judiciário, e tem uma frase muito interessante que o Lula disse ontem. Eu duvido, entre aspas, eu duvido que nesse país tenha algum magistrado, algum juiz, mais honesto que eu. Por isso tenho uma tranquilidade dos inocentes. Fecha aspas. Essa foi a frase de ontem à noite e que vai ficar na história desse país. Bom, aqui no jornal G1, né, o site do G1 diz o seguinte: TRF tem histórico de aumentar penas aplicadas por Sérgio Moro na Lava Jato. Em 3 anos, 35 réus tiveram as penas aumentadas, 20 foram mantidas e 16 reduzidas. Levantamento do G1 foi feito com base nos dados do tribunal. Recurso do ex-presidente Lula, no caso Triplex, será julgado nesta quarta-feira. Ou seja, você acabou de falar, né? A tendência do tribunal é confirmar a decisão do Sérgio Moro, né? Porque é um processo judicializado, né? Judicializou um processo político, determinou e fez com que, ao invés de simplesmente fazer uma acariação não, mas até já teve, né, as acariações, até porque as delações premiadas lá, muitos ficaram frente a frente para poder, inclusive, ver o que era verdade. Mas nesse momento, o que está sendo colocado é que o TRF4 está muito mais preocupado em confirmar aquilo que foi dito pelo Sérgio Moro para não desmoralizá-lo, do que olhar literalmente o processo, né, que tem aí mais de 100 páginas, para poder definir e ver realmente a não existência dessas provas documentais, e não apenas convicções. E o mais interessante, Gilmar, é que nessa possibilidade, inclusive do Ministério Público Federal, em tentar aumentar a pena do presidente Lula, a tese do procurador, que vai defender para aumentar, é a tese lá na teoria, no primeiro momento, quando foi apresentado ao Sérgio Moro, né? Que não é a sentença do Sérgio Moro. A sentença do Sérgio Moro é em cima do Triplex, dizendo que ele recebeu benefício da OAS. A defesa em relação à promotoria não é essa. E eles vão, obviamente, tentar replicar aquilo que eles fizeram lá na promotoria, que é o envolvimento de empresas com relação a doações e benefícios que a Petrobras pode ter em função dos contratos com a Petrobras, ter sido colocado em benefício ao presidente Lula no governo dele. Então, são coisas, inclusive, a forma de apresentação das provas são diferentes. Sérgio Moro não considerou, não levou, a sentença não leva em consideração aquelas questões que são colocadas pela promotoria, ele foi em outra linha, e nessa linha que ele realmente deu a sentença, ele não tem provas documentais para sustentar a sua sentença. Então, vai haver aí, obviamente, uma discussão. Como eu disse, nós temos aí um momento histórico, né? Mas também é importante aqui ressaltar para o nosso ouvinte da Rádio Mais FM. Tudo isso, né, e essa politização que houve, é em função de quê? De tentar manter aquele golpe parlamentar que foi dado quando tirou a Dilma. Claro, depois de tudo aquilo que fez, dar um golpe para tirar, e ainda vai manter o mesmo grupo, a possibilidade deles ganhar as eleições em 2018, é claro que eles vão fazer de tudo para não deixar voltar o presidente Lula. Então, obviamente, essa decisão de hoje, alguns podiam dizer, mas e se confirmar, se o Lula for absolvido hoje no TRF4? Pois é, isso significa que o Lula, né, vai ser candidato a presidente. Isso, não, se ele for absolvido, o Lula será candidato. Mas e se o Lula for condenado? Será que aí ele não vai poder ser candidato? Então, nós vamos dizer, se o Lula for condenado, né, ele vai disputar as eleições em 2018 também. Então, é importante a gente ressaltar isso. Essa decisão do TRF4 de hoje
não vai definir e nem vai retirar a candidatura do presidente Lula. O presidente Lula é candidato a presidente em 2020. Então, quem está com vontade de votar nele, pode ter certeza que ele vai estar fazendo campanha e vai fazer o seu registro de candidatura no prazo que é determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é de 20 de julho até o dia 15 de agosto. Não tenha dúvida disso. Ou seja, o que o TRF4 hoje, no julgamento, pode fazer é, obviamente, colocar mais um ingrediente para dificultar ao registro da candidatura. Porque aí, à medida que faz essa decisão, obviamente, ele coloca mais um elemento para tentar atrapalhar, né, e para tentar impedir que o presidente Lula seja candidato. Mas já está definido a estratégia política do PT, do Lula, né, de todos nós que queremos, obviamente, que ele seja candidato. Ninguém está aqui dizendo que ele vai ganhar as eleições. Nós estamos querendo apenas que ele possa participar das eleições. Quem vai definir se ganha ou não, democraticamente, é o voto popular. Agora, nós não podemos tirar um cidadão e podemos criminalizá-lo, primeiro, depois de tudo que aconteceu, né, não tem provas, apenas convicção, e aí não fazer com que ele possa sequer disputar uma eleição para ver democraticamente a opinião da população. Aí é demais, né? Ok. Aqui pelo Facebook você pode participar do nosso programa e dar a sua opinião, né? Participe do programa, portanto, e diga a sua opinião sobre o julgamento de hoje, né? Tem muita gente já manifestando aqui. No próximo bloco a gente vai dar um destaque aqui para a sua participação no Facebook, né? Então, dê a sua opinião pelo Facebook, também pelo WhatsApp, né? E nós vamos destacar aqui a sua opinião sobre o julgamento de hoje. O jornal G1 do Rio Grande do Sul traz aqui o passo a passo do julgamento do recurso de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. 3 desembargadores vão julgar o recurso do ex-presidente Lula no processo do triplex na segunda instância. A sessão está marcada para 8h30 dessa quarta-feira, dia 24. Então, o recurso apresentado pelo presidente, ele vai ser julgado por 3 desembargadores, né, do Tribunal Regional Federal lá do Rio Grande do Sul. E o G1 do Rio Grande do Sul traz aqui, né, o rito, como será. Diz o seguinte: julgamento no TRF4 marcado para as 8h30, apenas este processo, que possui outros 6 réus, está na pauta. No dia 24, o G1 vai transmitir ao vivo, né? Então, aqui a propagandinha do G1. O presidente Leandro Paulsen abre a sessão às 8h30. Depois tem a participação... Falta 10 minutos. Falta 10 minutos, né? Depois tem a participação do relator, né? E depois a votação, a participação ainda do Ministério Público, a defesa e, finalmente, a decisão, né? Sabendo também que pode haver pedido de vista no processo. Pois é, esse é o rito, né, que eu acho que é interessante você, nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM, acompanhar. Vai ser, obviamente, aí os sites todos estarão acompanhando, né, diretamente de Porto Alegre. É importante que você disse, desses desembargadores que estarão votando, né, os 3 desembargadores, né, o relator, né, que preside, e também o terceiro desembargador. Esses 3, obviamente, têm conhecimento todo do processo, mas em qualquer momento, né, lá do próprio julgamento, pode haver pedido de vista por um dos 3, né, dentro do processo. E se houver pedido de vista, inclusive pode ser suspenso, né, o próprio julgamento para um outro momento. Eu acredito que não vai acontecer isso, até porque está em recesso, né? Quer dizer, o judiciário, nesse momento, se, né, encerra esse processo, ele já vai para férias, né? Se pede vista, vai ficar sem férias. Então, até por isso, a gente não vai pedir vista. Mas é importante ressaltar que, se não houver pedido de vista, o resultado já sai hoje mesmo. E é importante dizer, mas tem alguma chance do Lula ser preso? Nenhuma chance do Lula ser preso. Tem alguma chance do Lula, então, ele vai estar, então, impedido de ser candidato a presidente da República? Também não, né? O TRF4, como eu disse, ele está julgando uma ação e que é um processo,
né, a inscrição, a definição se pode ou não ser candidato, e aí os recursos, porque nós estamos na segunda instância. Mas, obviamente, os advogados do presidente Lula vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal, vão recorrer a outra instância, como qualquer cidadão faz. E os recursos que são juridicamente colocados, inclusive olhando se for 3-0 é de um jeito, se for 2-1 o resultado do processo hoje é de outra forma, ou seja, os recursos eles existem e já foram utilizados em outros momentos por outras pessoas. Então não tem nenhuma invenção para o presidente Lula. O importante é dizer que nesse momento o TRF4 vai fazer uma votação e que, como eu disse, coloca mais um ingrediente nesse processo de tentar impedir o presidente Lula. Mas o presidente Lula, com a decisão favorável ou não, hoje, ele é candidato a presidente da República. E isso reforça ainda mais, em nível nacional, a candidatura, mostrando a liderança que o presidente Lula é e que a disposição que ele tem em poder colocar o seu nome, mais uma vez, à presidência da República. Você pode ter certeza, Gilmar, depois de hoje, sendo absolvido ou não, sendo colocado e confirmado aquilo, a sentença do Sérgio Moro, todos os brasileiros, todos, né, e a grande maioria do povo, né, dos outros países que acompanham o Brasil, saberão que o presidente Lula será o candidato em 2018 com grandes chances de ser eleito. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 24 de janeiro de 2018. Anápolis é notícia, mais FM, Anápolis, mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Em breve, um novo empreendimento chega na região da Vila Formosa, trazendo para você um atendimento especial. Seu óculos de grau, óculos de sol e esportivos você encontra na Ótica Formosa. Os menores preços e o prazo que você precisa. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, sala 5, Vila Formosa, ao lado da Jackson Charles. Empreendimentos imobiliários. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Já verificou se a caixa d'água ou tonel de sua casa estão bem fechados?
O combate à dengue tem que fazer parte do seu dia a dia. Não dê mole pro mosquito da dengue. Apoio. Mais FM. Mais FM. Mais FM. Apoio cultural. Mais FM. Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Antônio Gomide. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia, nesta quarta-feira, 24 de janeiro de 2018. Agradecendo aqui o pessoal que está conosco pelo Facebook, trazendo aqui a sua opinião, participando do nosso programa nesta manhã de quarta-feira. A Agda Zimmer diz bom dia, companheiros. O Marcos Tavares diz bom dia. Marcos Tavares ligado na Mais FM. Obrigado, Marcos. O José Justino Filho diz bom dia nesse dia histórico, muita força para nós. A Maria Nova da Silva está conectada lá no Anápolis City. A Adriana Pereira também. A Elisângela Albuquerque Sobreira está assistindo o programa, diz aqui. A Lucimar Batista Mendes também diz bom dia. A Adriana diz um dia que promete ser muito agitado. Eleições sem Lula é fraude. O mundo está de olho. Lula 2018. A Julita Ferreira dos Santos também está assistindo. A Luísa dos Santos Mendes. O Osmar Lopes de Lima está assistindo também, da Tupi FM 87.9. A Julita Ferreira dos Santos, lá do Rio de Janeiro, ela diz: se o TRF4 confirmar a condenação de Sérgio Moro, desmoraliza o Brasil mundialmente e isso prejudica o Brasil. Porque quem vai querer fazer negócio com um país que não respeita a lei? Ainda a Julita diz: o judiciário está sendo massacrado pela imprensa internacional. Tem uma notícia rolando que vão pedir vista do processo para não desmoralizar Moro e TRF4 e não terem que absolver Lula. Tiago Carvalho diz o seguinte: nós também quero também e luto pela volta dos trabalhadores no comando. Somos maioria, então não podemos ficar submissos a essa grande fraude que vivemos hoje. O José Justino Filho diz: até mesmo porque quem for presidente só terá condições de conduzir o país se ganhar as eleições do Lula. Caso contrário, não terá credibilidade nenhuma. Aqui outras participações da Julita, né? O povo respondeu ao chamado da democracia, são uns 100 mil, mostrando que não precisamos de Globo ou qualquer mídia bandida. Parabéns à Rádio Anápolis. É isso aí. Muita gente participando aqui, deixando a sua opinião, né? Você pode participar também, deixa aí a sua opinião sobre o julgamento de hoje, né? O que vai acontecer, qual é a sua opinião, né? Então você participa e a gente comenta aqui a sua participação. Isso aí, Antônio, né? O pessoal... Muito legal, né? Eu acho que é isso, o momento é esse, né? Como nós dissemos, é um momento histórico. Agora, nós estamos num processo, um processo de uma grande guerra, né? Onde uma guerra política, né? Uma politização, uma guerra jurídica, né? Onde politizou-se os processos, né? Nós tivemos aí a perseguição contra o presidente Lula nesses anos, tive a criminalização do Partido dos Trabalhadores, e nesse momento existe um recurso, né? Sendo julgado, uma sentença que foi dada sem prova, né? Totalmente politizada, uma sentença, né? Do Sérgio Moro, e que nesse momento está sendo questionado por todos os juristas do país, né, pela fragilidade dessa sentença. E essa repercussão desse julgamento de hoje, ele tem uma repercussão, além de todos os brasileiros, né, é importante dizer que nós não estamos falando aqui de alguém que poderia ser um candidato, nós estamos falando aqui de um presidente que foi eleito 2 vezes nesse país, um presidente que mostrou que era possível fazer um Brasil diferente, um Brasil voltado para o desenvolvimento social, um Brasil voltado para o FIES, um Brasil voltado para um ProUni, um Brasil voltado para poder colocar jovens dentro das universidades, né, colocando a oportunidade para nós termos uma nova geração nesse país, um presidente que voltou ao país e disse: olha, nós vamos construir creches nesse país inteiro, nós vamos construir unidades de pronto atendimento nesse país inteiro, nós vamos voltar os nossos olhos para o ensino técnico, construindo institutos federais nesse país, nós vamos voltar os olhos para o programa Minha Casa Minha Vida, construindo moradias populares. Quem fez isso? Foi o presidente Lula. Né? Foi o único presidente desse país que voltou os olhos para o país, para o povo brasileiro,
né, que olhou as regiões, que pegou a região norte, cresceu, pegou a região nordeste e desenvolveu, pegou a região sudeste, potencializou, né, pegou a região centro-oeste e fez com que ela pudesse, nas suas formas de poder produzir alimento, pudesse ser o grande celeiro e pudesse potencializar dentro da possibilidade de um programa Fome Zero e fazer com que a gente pudesse aumentar a nossa tecnologia, inovação, ou seja, botou o Brasil no mundo, né, colocando o Brasil como 7ª economia do mundo, né? É importante dizer isso, né? O Brasil, o presidente Lula foi ao exterior e lá, né, o próprio presidente dos Estados Unidos disse, olha, esse aqui é o cara, apontando o presidente Lula, dizendo, olha, nós temos aqui uma grande liderança, o que nós já sabíamos aqui na América Latina, na América do Sul, mas que precisou, né, a imprensa ouvir isso de um presidente americano para poder dar credibilidade. Então nós estamos falando dessa pessoa, que é um líder popular. É o maior líder popular hoje do mundo. Eu não tenho dúvida disso. Qual é o outro líder popular? Qual é outro país no mundo que tem um líder popular como o presidente Lula, que nós estamos falando aqui hoje? É essa pessoa que está sendo impedido de ser candidato no Brasil esse ano. É isso que o Poder Judiciário brasileiro, através do Sérgio Moro, está querendo fazer com que o presidente Lula não é ganhar as eleições, é não disputar as eleições. Está tentando, nesse momento, impedir, através do judiciário, que ele seja candidato. Então é isso que nós estamos falando, de uma pessoa que dá uma esperança à grande maioria do povo brasileiro, e que nesse momento, depois de tudo que aconteceu, depois desse golpe parlamentar, depois nós estamos vendo aí o Temer com 2 denúncias, com todas as provas na mão, provas de vídeo, prova de mala de dinheiro, prova de testemunhal, delação premiada, né, prova de áudio, tudo isso foi passado na televisão. Esse cidadão, que tem 2 denúncias nas costas de organização criminosa, de obstrução de justiça, esse cidadão está no Palácio do Planalto, coordenando esse processo, inclusive do processo eleitoral 2018. Pergunta se isso é legítimo. Pergunta se num país sério poderíamos ter um presidente da República na frente de um processo eleitoral, onde tem 2 denúncias nas costas, com todas as provas cabais, inclusive com seus senadores, senador Aécio, senador Serra, com contas na Suíça, tudo comprovado. E eles estão soltos, não estão nem sendo julgados. Compraram o Congresso Nacional, fizeram um balcão de negócio. É isso que é a indignação do povo brasileiro. E aí o presidente Lula, que está fora do poder, coloca o nome e vai ser condenado para que eles possam impedir a candidatura dele. Então, esse é o momento de guerra que está vivendo. Guerra jurídica, guerra política. E quero dizer, esse julgamento de hoje, Edmar, ele não vai impedir o presidente Lula de ser candidato. É importante a gente ressaltar isso aqui. O momento é histórico, mas esse julgamento não é o fim da guerra. Não é o fim da guerra. Esse julgamento, ele é mais um ingrediente para aqueles que querem impedir o presidente Lula de ser candidato. Mas quem quer que o presidente Lula seja candidato vai ter os recursos necessários, vai fazer a defesa do presidente Lula e vai, obviamente, abrir um caminho, uma picada, junto com o povo brasileiro, com o sentimento de esperança do povo brasileiro, de poder garantir que ele realmente seja o candidato. E vamos disputar as eleições. Qual é esse medo todo desse grupo que apoia o presidente Temer, PSDB, Democrata? Qual é esse medo todo de o Lula ser candidato, disputar uma eleição com o presidente Lula? Então é isso que alguém disse aqui no comentário. Eleição sem Lula é fraude. Eleição para impedir que as pessoas possam livremente ser candidato para poder ouvir a voz da urna democraticamente, isso é fraude. Então nós queremos sim a oportunidade de podermos julgar esse governo que aí está, esses que estão no poder, aqueles que apoiaram o Temer para dar esse golpe parlamentar. Nós queremos ver a opinião da população. E a opinião da população é nas urnas, é através do voto. É por isso que é importante entender que esse momento nós estamos vivendo hoje é um momento histórico, sim, jurídico. Mas a guerra política, no dia a dia, da vontade do povo brasileiro em ver esse Brasil melhor, ela vai acontecer nas urnas com a participação do presidente Lula sendo candidato. Ok. O Jornal Popular traz aqui uma matéria falando sobre o que aconteceu ontem, né? Na véspera do seu julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou o mercado, a imprensa, os adversários, o governo Michel Temer e fez um discurso de enfrentamento. Em um ato com milhares de militantes do PT e de movimentos sociais em Porto Alegre, Lula adotou o tom de comício e pediu mais reação na sua defesa. O discurso do ex-presidente vai de encontro à estratégia do Partido dos Trabalhadores de intensificar o embate político caso a sua condenação seja confirmada. Penso que aqueles que estão destruindo e nós não estamos reagindo com a força que deveríamos, disse Lula, que foi condenado por Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva. Toda vez que a gente fica com medo, os adversários crescem, afirmou o ex-presidente, que viajou ontem para Porto Alegre em voo fretado e deveria voltar ainda à noite para São Paulo. Bom, então Você vê, né? Um comentário de jornal totalmente defensivo, né? No sentido de dizer, olha, ele ainda estava assim receoso. Pelo contrário, né? Ontem, aquela força da multidão, pode ter certeza, para o Lula dizer, aspas, eu duvido, isso é a palavra do Lula ontem, eu duvido que nesse país tenha algum magistrado mais honesto do que eu. Por isso eu tenho a tranquilidade dos inocentes. Ele está dizendo isso na véspera de um julgamento que os juízes vão fazer a ele. Você acha que ele está com medo dos juízes? Nada. Para, né? Jornal Popular, quer dizer, o que ele está dizendo? Se ele tivesse com medo, ele falou, tá certo, vê aí, né, pessoal, vamos ver como é que faz. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho nada a provar para ninguém, porque as provas já estão aí nos autos. Quem está me julgando não tem nem a honestidade que eu tenho. Tá? Prova a honestidade dele, eu posso ser igual a vocês, mas vocês mais do que eu, vocês não são. Isso é um líder, uma pessoa que pode enfrentar, falar, certo? Pode ser julgado pelo juiz, claro, está sendo julgado, mas ele não pode ser impedido de fazer com que a população possa, inclusive, votar, né? Fazer com que esse processo... Ele, obviamente, que é um processo político de uma oportunidade de ser candidato, até para a população ver quem que realmente pode representar a nação, a maioria da população poder colocar a candidatura, o judiciário, nesse momento, sem provas, obviamente, ninguém vai aceitar esse tipo de situação. E o presidente Lula disse lá ontem, com toda a sua liderança, com toda a cabeça erguida, disse, olha, eu não tenho o que temer, eu já provei, os meus advogados já provaram a minha inocência nos autos. Por isso eu tenho a tranquilidade dos inocentes. Tá? E isso, obviamente, é parte de grandes opiniões dos juristas brasileiros, inclusive. A fragilidade da sentença do juiz Sérgio Moro. O que, obviamente, nós não estamos falando aqui dos 3 desembargadores que irão, como foi dito aí, 95% das ações que vão à segunda instância em Porto Alegre, as sentenças são confirmadas. O que, obviamente, já aponta para que esses 3 desembargadores façam o quê? Acompanhem o Sérgio Moro para não desmoralizá-lo. Mas hoje ele já está desmoralizado no meio jurídico, né? No meio onde ele deveria estar sendo reconhecido. Ok. Nós estamos apresentando o Anápolis é Notícia nesse dia 24 de janeiro de 2018, quarta-feira, um dia histórico em que o presidente Lula está sendo julgado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós estamos acompanhando aqui já o julgamento, que já começou, né? A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais informações para você. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de
esteve ao lado dos brasileiros. É o banco da casa própria, do FGTS, da poupança, dos programas sociais. Mas essa caixa 100% pública, forte e social, está ameaçada. O governo quer diminuir e privatizar o banco. É por isso que a FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, e outras entidades lançaram a campanha Defenda a Caixa Você Também. Acesse o site defendacaixa.com.br e saiba mais. Defender a Caixa é defender o Brasil. Defenda a Caixa Você Também. A rádio que mais cresce na audiência, Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 24 de janeiro de 2018. Agradecendo aqui o pessoal que está conosco pelo Facebook, acompanhando a nossa transmissão ao vivo, a nossa live. A Julita Ferreira dos Santos, lá do Rio de Janeiro, ela tem vários comentários aqui, né? E um deles diz o seguinte: olhe em Porto Alegre e veja quem nesse país tem esse povo a seu favor. Por ser um homem íntegro que não tem dinheiro em paraíso fiscal, nem mansões, carrões, não tem dinheiro milionário em contas correntes, Sérgio Moro procura há 3 anos provas e o povo não viu provas e pergunta, cadê as provas, né? Quem está com a gente também, pessoal da Mesas MP, acompanhando o nosso programa, também o Paulo Roberto Belém, o Ilmar Lopes da Luz, né, são alguns dos ouvintes que acompanham aqui pelo Facebook. Também o Osmar Lopes de Lima, da Rádio Tupi 87.9, também acompanhando o nosso programa. Bom, Antônio, aqui tem a participação dos nossos ouvintes, mas o jornal New York Times traz uma matéria com a seguinte manchete: partidário, Moro jogou a democracia brasileira no abismo. Artigo publicado nesta terça-feira do New York Times, assinado por Mark Welsbrot, acho que é isso, né, o nome meio diferente aqui, aponta que, ao agir de forma partidária, o juiz Sérgio Moro colocou a democracia brasileira à beira do abismo. Ele afirma ainda que Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão por evidências que jamais seriam levadas a sério num sistema judicial independente. Como nos Estados Unidos, por fim, ele afirma que se o poder judiciário politizado for capaz de barrar o líder político mais importante da história brasileira, o Brasil viverá uma calamidade, né? Então aqui o jornal New York Times, né? Aquilo que a Julita colocou aqui, né? Também nos seus comentários, o mundo está de olho no que está acontecendo no Brasil, né? E essas decisões partidarizadas, elas só prejudicam a imagem do Brasil lá fora. Como nós dissemos, né? Aquilo que deveria ser um reforço no processo democrático, onde pensou-se que realmente essa Operação Lava Jato poderia ser uma grande oportunidade de passar o Brasil a limpo, o que nós vimos é que, à medida que se deu o golpe parlamentar e colocou o presidente Temer, o PSDB e os democratas no governo federal, o que eles fizeram foi exatamente o contrário. Foi tentar
diminuir a força da Polícia Federal, né? Trocaram os diretores, trocaram todos aqueles que estavam buscando apurar aquilo que era corrupção naquele primeiro momento, trocaram essas pessoas e, mais do que isso, buscou através de parte do judiciário para tentar fazer com que o seu adversário político pudesse ser impedido, inclusive, de disputar as eleições, que era o presidente Lula. Ou seja, o receio do governo Temer, do PSDB, que hoje sequer o seu candidato vai para o segundo turno nas pesquisas, o democrata que sequer tem candidato à presidência da República, quer dizer, esse grupo é um grupo que se sustenta, assim como diz aí o artigo do New York Times de ontem, ele se sustenta apenas pelo poder econômico, apenas pelas negociações de grandes empresários, daqueles que realmente quebraram a Previdência, daqueles que devem a Previdência e não querem pagar, daqueles que têm as benécias no governo federal hoje, do Temer, para poder ter as emendas, as regalias, para poder comprar deputados em cima de propostas que irão ajudar aqueles que poderão financiar esse projeto do Temer, do PSDB e dos democratas. Importante a gente entender isso. Essa é uma disputa de poder. Então, esses que conseguiram dar esse golpe parlamentar, que tentaram, conseguiram passar na Rede Globo a imagem de que, tirando a Dilma, o Brasil seria um outro Brasil muito melhor, essa máscara caiu. Só que, no processo judiciário, parte desse processo ainda está em andamento. Mas na cabeça da população, Edmar, isso já não existe mais. Porque depois de tudo isso que aconteceu na Lava Jato, tudo isso que o Sérgio Moro propôs, depois que todos nós vimos o Sérgio Moro sendo agraciado com prêmios junto com o Temer, agraciado junto e abraçado com o Aécio, o senador Aécio, a população percebe o que é esse jogo de poder. Nós não estamos discutindo aqui se um é mais honesto do que o outro. Não é isso. Nós estamos aqui discutindo que o Poder Judiciário ele precisa falar em cima de um processo. Ele não pode falar sobre a política. Se quer falar sobre política, o juiz precisa deixar de ser juiz e candidatar. Candidato a governador, candidato a presidente da República, igual o Barbosa lá. O Joaquim Barbosa não está querendo ser candidato agora? Pois é. Não precisava ter feito aquilo que ele fez para poder ser candidato agora, não. Podia muito bem ter entrado no partido e fazer a disputa. É igual o Sérgio Moro. Então, o que nós estamos percebendo é que a população já despertou. Essa máscara, ela caiu. Porque se não tivesse caído, pode ter certeza, o Lula estaria nas pesquisas do jeitinho que o Aécio Neves está hoje. Olha onde está o senador Aécio nas pesquisas. E por que que ele está lá nas pesquisas com 1%? Porque a população sabe e não precisa de judiciário condená-lo. Todos nós brasileiros vimos as provas na televisão, vimos os vídeos, vimos os áudios. Isso para o povo brasileiro chama prova. Prova documental. Agora, do Lula, em nenhum momento o juiz disse, olha, conseguimos pegar uma conta lá. Aliás, eles tentaram forjar, tentaram maquinar, tentaram manipular, mas não conseguiram ganhar a opinião pública. Por quê? Porque não eram verdadeiras. Ó, tem uma conta ali que o cidadão, o empresário, diz que está no nome dele, mas aquela conta é a conta que é para o Lula, é a conta que é para a Dilma. Pô, para, né? Se a conta do Lula tem que estar no nome dele, né? Se o triplex do Lula tem que estar no nome dele, né? Algum dia ele esteve lá dentro? Algum dia você passou a chave para ele? A ponto do juiz Sérgio Moro agora ser desmoralizado pela própria Justiça Federal, onde o triplex, que ele é condenado, está sendo penhorado, foi penhorado, para pagar dívida da OAS aos seus credores. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? Ou seja, o fim da linha da credibilidade de algumas pessoas que tentaram, com esse grupo do presidente Temer, junto com o PSDB e junto com os democratas, tentar forjar uma situação para desmoralizar, para acabar com o presidente Lula. E como eu disse, a máscara caiu, porque a opinião pública ela é muito forte. E para um presidente, nesse momento, um candidato, ter 45% nas pesquisas, algo
tem que acontecer. E se fosse pela cabeça da Rede Globo, como ela acha que tem essa força toda nesse país, como já teve, tem ainda? Claro que tem. Mas não é toda essa força, como ela imagina, em formar opinião e decidir uma eleição como ele já decidiu as eleições, por exemplo, em 1990. Esse agora não. A opinião pública, ela, mesmo com tudo isso que aconteceu, com essa judicialização, a fazer com que essa ideia de politizar o judiciário fosse favorecer um grupo, pelo contrário. Hoje o presidente Temer é o presidente mais impopular, mais do que o Sarney, mais do que o Fernando Henrique quando saiu. Hoje o Aécio Neves, que disputou as eleições há 4 anos atrás, depois que tirou a Dilma, ele imaginou, agora eu vou ser o cara porque eu disputei a eleição com a Dilma, então meu nome vai ficar em evidência. Pelo contrário, hoje ele era para estar na cadeia, só não foi porque parte do judiciário não deixou, né? E isso a gente sabe por quê, influência inclusive do governo federal. E nós sabemos por que o presidente Temer, que entrou como salvador da pátria para liderar esse grupo do golpe parlamentar, por que todos os amigos dele estão na cadeia? Gedel, Henrique Alves, Loures, né? Condenação e denúncia contra Moreira Franco, que está do lado dele, contra Padilha, que está do lado dele, tudo ministro dele. E ele é o líder, com todas as provas na mão. Provas de áudio, provas de vídeo, provas de mala de dinheiro, e ele está lá no Palácio do Planalto, não está sendo julgado pelo Sérgio Moro, não. Então, isso a população entende. A população não é boba. A população tem a sua forma de pensar e sabe para que rumo o Brasil precisa ir para poder melhorar e poder ver um Brasil diferente. Um país que possa olhar para as pessoas e não só para ajuste fiscal, como é esse grupo que tenta impedir que o presidente Lula seja, ao menos, candidato em 2018. Ok. Ainda a participação aqui no Facebook, Antônio, o Vando Correia com a gente, também pessoal, a Julita coloca um negócio aqui interessante, ela fala o seguinte, o triplex que a juíza Luciana Oliveira penhorou para pagar dívida ao credor da OAS. Juíza disse que não teve dificuldade em achar documentos que comprovam que o triplex é da OAS e penhorou, mas o juiz Moro não se interessou em procurar. Porque ele está votando, como ele disse, tem convicções. Ele não tem provas, mas ele disse, eu tenho convicção. Convicção é dele. O processo precisa ter provas, né? Precisa ter documentos, precisa ter título, precisa ter testemunhas, né? Ou pessoas, ou vídeos, ou áudios, né? Isso nós temos de outros. Do Lula, o Sérgio Temer, o Sérgio Temer, né? O Sérgio Moro, né? Realmente não tem. O Temer tem. O Sérgio Moro não tem, não. Né? O Sérgio Moro não apresentou isso nos autos. Ok. O nosso programa já está se esgotando aqui, o nosso prazo, nosso tempo, Antônio. E a gente lembrando aqui das notícias, notícias da cidade, né? Ontem nós falamos aqui no finalzinho do programa sobre o desaparecimento do pastor, né? Lá do bairro de Lourdes. E ontem mesmo, logo depois do programa, nós tivemos a notícia de que ele estava no Tocantins, foi localizado, graças a Deus, com vida, né? Havia toda uma preocupação, ele que ficou desaparecido 5 dias, ontem foi encontrado no Tocantins e a gente traz essa notícia, né? Claro, nas redes sociais a notícia também já foi divulgada. Nós tivemos também aqui um outro pedido para a busca de uma pessoa que havia desaparecido aqui entre Goiânia e Anápolis, um ouvinte de Minas Gerais nos pediu ajuda, e ontem também nós tivemos a notícia que ele foi encontrado, estava na Bahia, né, um caminhoneiro que transitou aqui por Goiânia e Anápolis. Então a Mais FM também ajudando a encontrar as pessoas, né? E a gente agradece aí a confiança dos nossos ouvintes na Mais FM. Bom, mas hoje tem a sessão na Câmara, né? Daqui a pouco tem sessão extraordinária na Câmara Municipal aqui de Anápolis. Eu acho que é importante esse programa de hoje, foi em função mesmo desse momento histórico que nós estamos vivendo. Acho que é importante ressaltar essa data, né, 24 de janeiro de 2018, vai ficar nos livros, né, nos livros de história, nos livros e na cabeça de muito povo brasileiro, e também uma decisão importante, obviamente, que pode aí dar novos rumos ao país. Então é importante, independentemente se vai ser absolvido ou não, se vai ser condenado,
Mas isso tudo, obviamente, é um ingrediente, como disse, a mais, né, nessa importância. Então, eu acho que foi importante realmente debruçar, ouvir artigos diferentes, ouvir opiniões diferentes, né, as pessoas que participaram conosco. Acho que é isso mesmo, é essa participação que faz com que a gente possa, inclusive, balizar as opiniões, né, e o sentimento que nós temos de poder estar na rádio comunitária, poder aí colaborar nesse debate. Hoje, na Câmara Municipal, como você disse, Edmar, tem uma sessão extraordinária convocada, foi solicitada pelo prefeito, convocada pelo presidente da Câmara. São 2 projetos, um que mexe no orçamento, né, ele tenta compatibilizar receita, um novo comportamento de receita, né, que vão ser implementados nesse ano 2018, como ele não tinha definido isso no final de 2017, agora ele faz, através de um projeto de lei, algumas adequações do orçamento para alguns programas que ele acha interessante, acha importante, em cada área. Então, na área do esporte, ele fala, vou fazer um programa tal, aí ele está tentando colocar lá e distribuir melhor os recursos em cada secretaria, pelo aumento de receita que teve no ano de 2017. Então, ele faz esse projeto de lei para adequar, né, essa análise de comportamento de receita, novas ações que vão ser implantadas nesse ano de 2018. Isso, obviamente, vai ser discutido na Câmara hoje. E o segundo projeto é um projeto também importante, que fala sobre o piso salarial profissional para os cargos de magistério, né, para os professores e aposentados. Então, é importante, né, que os professores que fizeram reunião com o prefeito, esse projeto está dando um reajuste daquilo que estava definido no piso nacional de salário, que era praticamente 7%, 6,94%, mas o reajuste que está sendo dado nesse momento é um reajuste de 2,95% a partir de janeiro. Então, nesse final de janeiro, o salário dos professores terão a correção no piso de 2,95%, então 3%, sendo que está faltando ainda praticamente mais 4%, ou 3,90%, né? Ou seja, essa é uma discussão que, obviamente, os professores vão estar hoje na Câmara Municipal e vão colocar também as suas reivindicações. As negociações que foram feitas dos sindicatos professores com o prefeito não foi bem a forma como esse projeto de lei está sendo encaminhado para a Câmara e, obviamente, esse debate amanhã nós poderemos, no programa, debruçar um pouco mais e fazer com que essas informações e até o que aconteceu, os debates que aconteceram na Câmara Municipal sobre esses 2 assuntos, nós vamos aí fazer com que nós tenhamos mais informações e passar essas informações aos nossos ouvintes, e você que está aí esteja muito bem informado para essa leitura e aprovação ou não desses 2 projetos que foram encaminhados à Câmara Municipal e que será, obviamente, debatidos na sessão extraordinária hoje, agora, às 9h30, lá na Câmara. Se você tiver interesse, dá um pulinho lá na Câmara, vamos lá fazer ao vivo. Ok. A gente, Antônio, nosso tempo está esgotado, tem um pensamento do dia? Tem, se você esperar um pouquinho. Antes do pensamento do dia, então, enquanto o Antônio procura ali, nós temos que dar parabéns para uma das nossas ouvintes que estão sempre conectadas, sempre ligadas, cobra o programa todo dia, quando a gente demora a passar, né? Ela trabalha pela manhã e ouve o programa à tarde pelo WhatsApp, né? O envio que a gente faz pelo WhatsApp. E ela hoje faz aniversário, adivinha quem? Quem? Professora Gênia. Parabéns, professora. Essa sim. Vamos lá, tem cara disse que quer parabéns aí, Kelly. Será que sai? É que você está pegando o pessoal que tudo de contrapé hoje, né? Aê! Vamos ver isso aí. Vamos lá, então. Pensamento dessa quarta-feira, um dia importante para o país. Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Pense nisso. Bom dia. Ok, obrigado você que esteve conosco. Nós vamos continuar aí durante todo o dia trazendo para você as informações do que acontece lá em Porto Alegre. Você pode acompanhar então, no Mais News, né? E também na nossa programação normal, tá bom? Qualquer novidade nós estaremos ao vivo. E amanhã, às 8 da manhã, a gente volta ao vivo com o nosso programa. Um abraço e até mais.
www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Mais FM. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato.